150 pessoas me olhavam enquanto minha própria filha me barrava na porta da igreja, dizendo que eu era um estorvo no batizado do meu único neto. Meu nome é Carmen e tenho 68 anos. Trabalhei a vida toda para dar tudo a eles, mas naquele dia eu entendi que, para eles, eu era apenas um caixa eletrônico de pernas. O que minha filha, Helena, não sabia é que caixas eletrônicos também têm um botão de cancelar operação, e eu estava prestes a apertá-lo com todas as minhas forças. Naquela manhã, eu me levantei antes mesmo de o sol nascer. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio grande e frio que fica quando a gente enviúva e os filhos se vão. Mas hoje, o silêncio não me incomodava. Pelo contrário, parecia cheio de expectativas. Era o dia. O batizado de Léo, meu neto, minha adoração, aquele pedacinho de céu que havia chegado à nossa família há 6 meses. Passei 1 hora em frente ao espelho me arrumando. Tinha comprado um lindo tailleur azul marinho de tecido fino, desses que custam os olhos da cara, mas que a gente paga com gosto porque a ocasião merece. Penteei-me com cuidado, cobrindo os fios brancos rebeldes, e coloquei o colar de pérolas que meu falecido marido, Roberto, me deu quando completamos 30 anos de casados. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, me senti bonita, me senti importante. Hoje é um grande dia, Carmen, disse para mim mesma em voz alta para me dar coragem. Hoje você estará com sua família. Saí de casa com o coração batendo forte. Contratei um táxi de confiança porque não queria dirigir e ficar nervosa com o trânsito. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, eu repassava mentalmente tudo o que havia feito para o evento. E não era pouca coisa. Quando Helena e seu marido Marcos me disseram que queriam batizar o menino, reclamaram que estavam sem dinheiro. Marcos está sempre em projetos que nunca vingam. E minha filha? Bom, minha filha trabalha, mas tem um gosto muito caro para o salário que ganha. Então, como sempre, a mamãe galinha saiu ao resgate. Não se preocupem, filhos, eu disse há 2 meses. Eu cuido do salão, da comida e das lembrancinhas. Quero que meu neto tenha o melhor. Paguei o espaço de eventos Palácio de Cristal, o mais exclusivo da cidade, aquele com jardins imensos e fontes de água. Paguei o banquete para 150 pessoas, embora no início fôssemos apenas 50. Mas a lista de convidados de Marcos começou a crescer como espuma. São contatos de negócios, sogra. Ele me dizia com aquele sorriso que nunca me agradou. E eu, boba, assinei os cheques, paguei até a roupa do batizado do menino, uma peça de linho importado que custou mais que meu vestido. O táxi me deixou em frente à igreja matriz de Santo Antônio. Havia muita gente lá fora, carros luxuosos, pessoas muito bem vestidas que eu não conhecia. Senti um pouco de timidez. Quem são todos esses? Pensei. Procurei rostos conhecidos, algum vizinho, algum primo distante, mas não vi ninguém do meu lado da família. Que estranho. Subi os degraus de pedra com dificuldade, porque meus joelhos já não eram os mesmos. Apoiando-me na minha bengala de madeira entalhada, a música do órgão já começava a tocar lá dentro. Eu estava chegando bem na hora. Quando cheguei ao átrio, vi minha filha. Helena estava linda, não posso negar, com um vestido cor creme e o cabelo preso. Ela segurava Léo nos braços. Marcos estava ao lado dela, conversando animadamente com um grupo de homens de terno. Enchi-me de orgulho. Aquele era meu sangue. Avancei em direção a eles com um sorriso de orelha a orelha, pronta para lhes dar um beijo e entrar na casa de Deus para a cerimônia. Helena, filha! Chamei levantando a mão. Ela se virou. Seu sorriso desapareceu em uma fração de segundo. Não foi um olhar de boas-vindas. Foi um olhar de aborrecimento, como se tivesse visto uma mancha em seu vestido novo. Ela disse algo a Marcos. Passou o menino para ele e caminhou rápido em minha direção, me interceptando antes que eu pudesse chegar à porta principal. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou em voz baixa, mas dura. Fiquei petrificada. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Perguntei confusa. É o batizado de Léo. Eu sou a avó dele. Helena olhou para os lados nervosa, como se minha presença a envergonhasse na frente de toda aquela gente desconhecida. Mãe, escuta, houve um problema com a logística, começou a dizer, cruzando os braços. A igreja é pequena, tivemos que priorizar. Priorizar? Repeti a palavra como se estivesse em outro idioma. Filha, eu sou sua mãe. Eu paguei a festa. Eu comprei a roupa que o menino está usando.
Eu sei, mãe. E agradeço muito de verdade, disse ela, usando aquele tom condescendente que se usa com crianças pequenas ou com idosos que já não entendem nada. Mas Marcos convidou os sócios dele, gente muito importante, influencers, políticos, gente que pode nos ajudar a subir de nível social. A senhora sabe como é. Senti um nó no estômago, um nó frio e apertado. Você está me dizendo que eu não posso entrar? Perguntei, sentindo a voz tremer. Helena suspirou, impaciente. Não há lugar, mãe. Os bancos estão atribuídos. Veja, lá dentro já está lotado. Estão os pais de Marcos, os sócios dele, os investidores. Não há cadeiras extras. Olhei por cima do ombro dela. As portas da igreja estavam abertas. Vi os pais de Marcos sentados na primeira fila, muito arrogantes. Eles não tinham colocado nem um centavo para nada. Vi gente em pé lá atrás, mas havia espaço. Posso ficar de pé lá no fundo? Supliquei. Meu Deus, eu estava me humilhando, implorando para ver o batizado do meu próprio neto. Não, mãe, ela cortou, incisiva. Ficaria feio. Além disso, depois, na festa, também não tem mesa para a senhora. As mesas estão contadas e organizadas por afinidade. A senhora não conhece ninguém. Vai se entediar. Vai se sentir sozinha e depois vai ter dor de cabeça e eu vou ter que ficar cuidando da senhora. É melhor ir para casa descansar. Senti como se tivesse levado um tapa. Não, um tapa teria doído menos. Isso era uma punhalada direta no coração. 150 pessoas. 150 estranhos que iriam comer a minha comida, beber o meu vinho e celebrar com o meu dinheiro, enquanto eu era expulsa como um vira-lata que se meteu em um banquete. As pessoas que entravam passavam ao meu lado, roçando em mim. Algumas me olhavam com curiosidade. Uma velha vestida de gala parada na porta com cara de espanto. Escutei risos. Vi Marcos ao longe. Ele nem sequer olhou para mim. Estava ocupado, rindo das piadas de um homem com um relógio de ouro. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Mas não foi um rompimento barulhento. Foi silencioso. Foi o som da paciência se estilhaçando depois de anos de aguentar desfeitas, de desculpar esquecimentos, de justificar o egoísmo de Helena, pensando, é que ela está estressada, é que ela é jovem. Olhei para minha filha nos olhos. Ela esperava que eu chorasse, que fizesse um escândalo ou que simplesmente abaixasse a cabeça e fosse embora, como sempre havia feito. A boa da Carmen. A avó que tudo perdoa. Respirei fundo. O ar cheirava a perfume caro e hipocrisia. Tudo bem, filha, eu disse. Minha voz saiu firme, surpreendentemente calma. Helena pareceu aliviada. Soltou o ar que tinha contido. Obrigada por entender, mãe. A senhora é um amor. Amanhã passo para ver a senhora e conto como foi tudo. Sim, levamos bolo. Ela me deu um beijo rápido na bochecha. Um beijo que não tocou minha pele. Um beijo no ar. Virou-se e entrou na igreja. As grandes portas de madeira se fecharam, deixando escapar as primeiras notas da Ave Maria. Fiquei ali, sozinha, no átrio de pedra. O sol do meio-dia batia no meu rosto, mas eu sentia um frio glacial nos ossos. Meus pés doíam com os sapatos novos. Minha alma doía. Desci as escadas devagar. Não chorei. Meus olhos estavam secos, áridos como um deserto. O taxista que me havia trazido já tinha ido embora. É claro, tive que caminhar 2 quadras até uma avenida para conseguir parar outro táxi. Durante a viagem de volta para casa, não pensei na tristeza. A tristeza é um luxo que eu não podia me permitir naquele momento. A tristeza paralisa, e eu precisava me mover. Comecei a pensar em números. Toda a minha vida fui comerciante. Comecei vendendo pães e salgados em uma cesta e terminei sendo dona de 3 padarias industriais e vários pontos comerciais no centro. Enviuvei jovem e levantei esse império sozinha, enquanto criava a Helena. Ela nunca soube o que era levantar às 3 da manhã para sovar a massa, nem o que era brigar com fornecedores, nem o que era contar as moedas para pagar a luz. Ela só soube de colégios particulares, de roupas de marca, de viagens à praia. Talvez esse tenha sido meu erro. Dei tudo de mão beijada. Criei uma inútil com gosto de rainha. E Marcos? Marcos era um parasita com diploma universitário que se casou com ela porque farejou o dinheiro da herança. Cheguei em casa. Abri a porta e o silêncio me recebeu novamente. Tirei os sapatos na entrada e os deixei jogados ali mesmo.
Fui direto para o meu escritório. É um cômodo pequeno onde tenho minha escrivaninha antiga, meu computador e minhas pastas. Sentei-me na cadeira de couro que havia sido de Roberto. Olhei para o relógio. Eram 12h30 do dia. A missa duraria 1 hora. Depois, o traslado para o espaço de eventos Palácio de Cristal. A recepção estava programada para começar às 14 horas. Eu tinha 1h30. Procurei minha agenda telefônica de papel, aquela velha caderneta de couro preto que Helena sempre me dizia para jogar fora, porque tudo está no celular, mãe. Mas naquela caderneta estavam os números que realmente importavam. Procurei a letra F. Fagundes, Dr. Fagundes. Disquei o número, tocou 2 vezes. Pois não? Atendeu uma voz rouca. Era sábado, e Fagundes certamente estaria descansando ou almoçando com a família. Doutor, é Carmen, eu disse. Houve uma pausa. Fagundes cuida das minhas contas há 30 anos. Ele me conhece melhor do que ninguém. Sabe que, se eu ligo num sábado a essa hora, não é para cumprimentar. Dona Carmen, que prazer. Aconteceu algo? Pensei que estaria no batizado do seu neto. Houve uma mudança de planos, doutor. Não estou no batizado. Estou em minha casa e preciso fazer umas movimentações urgentes. Diga, Dona Carmen. A senhora é quem manda. Preciso que cancele o cheque do salão de eventos. Aquele cheque grande, do saldo final do banquete. Escutei o silêncio do outro lado da linha. Fagundes pigarreou. Dona Carmen, esse cheque é de um valor muito alto. Se eu o cancelar agora, eles terão sérios problemas no salão. Provavelmente não servirão a comida. Exatamente, doutor. É isso que eu quero. Mas, Dona Carmen, a senhora tem certeza? É o batizado do seu neto. Há os convidados, a família. Não há família ali, Fagundes. Só há 150 estranhos e 2 ingratos. Escute-me bem. Cancele o cheque do salão. Cancele também o pagamento à organizadora de eventos que contrataram para a decoração e a música. Quero que todos os cartões de crédito adicionais que minha filha tem em meu nome sejam bloqueados agora mesmo. Absolutamente todos. Entendido? Faço isso pelo aplicativo do banco neste momento. Mais alguma coisa? Sim. Lembra-se do ponto comercial na Avenida Central? Aquele que Marcos usa para o escritório de consultoria dele. Sim, claro. O contrato de comodato está em nome da senhora. Ele só ocupa por empréstimo. Quero que prepare uma ordem de despejo, que a tenha pronta para segunda-feira, logo pela manhã. Acabou o empréstimo. Se quiser escritório, que pague. Dona Carmen, isso é a guerra, disse Fagundes com um tom que misturava preocupação e, me pareceu, um pouquinho de admiração. Não, doutor. Não é guerra. É educação. Estou dando a eles a lição que devia ter dado há 20 anos. Ah, e mais uma coisa. Ligue para o gerente do salão de eventos. O senhor o conhece. É seu amigo. Sim, Ricardo. Diga-lhe que o pagamento não será realizado, que a titular da conta, ou seja, eu, não autoriza o desembolso. Que, se quiserem cobrar, que cobrem dos anfitriões, o senhor Marcos e a senhora Helena. Diga-lhe para fazer isso agora mesmo, antes que comecem a servir os petiscos. Ligo já mesmo, Dona Carmen. A senhora está bem? Olhei pela janela. O céu estava azul, brilhante. Tirei o colar de pérolas e o coloquei sobre a escrivaninha. Senti o pescoço mais leve. Melhor do que nunca, Fagundes. Melhor do que nunca. Prossiga. Desliguei o telefone. Recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Imaginei a cena. Imaginei os 150 convidados chegando ao Palácio de Cristal. Imaginei os garçons parados de braços cruzados. Imaginei a cara do gerente se aproximando de Marcos com a conta na mão. Meu coração, que há pouco estava enrugado como uma uva passa, começou a bater com um ritmo novo, forte e constante. Levantei-me e fui para a cozinha. Preparei um café bem forte, como eu gosto. Peguei umas bolachas. Sentei-me à minha mesa da cozinha, sozinha. Mas já não me sentia rejeitada. Me sentia poderosa. Passei anos sendo a sombra provedora, a velha que assina os cheques e fica de boca fechada para não incomodar. Permiti que me faltassem com o respeito na minha própria cara, acreditando que isso era amor de mãe. Mas amor de mãe não é ser um capacho para limpar os pés. O amor também é corrigir. E eu ia corrigir. E muito. Meu celular tocou. Era uma mensagem de WhatsApp. Abri. Era uma foto no grupo da família enviada por uma prima distante que não sabia que eu não estava lá. Na foto, Helena e Marcos brindavam com taças de champanhe, sorrindo como triunfadores.
Abaixo da foto, dizia: "Que festança! Obrigada por tudo." Olhei a hora. 14h15. O telefone fixo de casa começou a tocar. Depois, meu celular. Na tela, apareceu a foto de Helena. Filha ligando. Deixei tocar 1, 2, 3, 4 vezes. O toque do celular se misturava com o aroma do café recém-passado. Não atendi. Voltou a tocar. Desta vez, era Marcos. Também não atendi. Depois, tocou de novo. Helena. Outra vez. Peguei o celular. Coloquei no modo silencioso e o deixei virado para baixo sobre a mesa. Tomei um gole do meu café. Estava delicioso. No ponto certo de açúcar. Imaginei o caos que estaria se formando no salão, a vergonha, a humilhação pública que eles tanto queriam evitar para mim, agora caindo sobre eles, multiplicada por 150. Não há lugar para a senhora, mãe. Essas palavras ressoavam na minha cabeça. Elas tinham razão. Não havia lugar para mim naquela vida de aparências e falsidades que eles haviam construído. Mas na minha vida, na minha realidade, eu era a dona do tabuleiro e acabava de fazer cheque-mate. Terminei o café com calma, fui para o meu quarto, tirei o vestido de festa e coloquei minha camisola de casa favorita, aquela de algodão macio e gasta. Me sentia confortável, me sentia eu mesma. O telefone fixo continuava tocando intermitentemente, como um grito desesperado à distância. Desconectei-o da parede. Aproximei-me da janela do meu quarto que dá para a rua. Vi um vizinho passeando com seu cachorro. Tudo parecia normal lá fora. Mas eu sabia que, do outro lado da cidade, em um salão luxuoso, o mundo da minha filha estava desmoronando. E o pior, ou o melhor, é que isso era só o começo. Amanhã seria domingo. Amanhã viriam pedir explicações, gritar, ou talvez pedir dinheiro emprestado para pagar a dívida do salão. Mas amanhã encontrariam uma Carmen diferente. A Carmen que construiu um império do nada. Havia despertado de sua sesta. Deitei-me na cama para tirar uma sesta. Precisava descansar. Amanhã seria um dia muito ocupado. Fechei os olhos e, pela primeira vez em anos, dormi com um sorriso nos lábios, sabendo que o telefone mudo na cozinha estava cheio de mensagens desesperadas que eu leria quando me desse na telha. Eles queriam exclusividade. Pois bem, agora tinham um problema exclusivamente deles. Dormi como não fazia há anos, sem pílulas. Sem me revirar na cama, preocupada se Helena teria dinheiro para a parcela do carro, ou se Marcos tinha conseguido fechar aquele negócio fantasma de que tanto falava. Dormi com a tranquilidade de quem finalmente soltou uma carga pesada que não lhe cabia carregar. Quando abri os olhos, a luz do domingo entrava suave pelas cortinas. Meu relógio biológico me acordou às 6 da manhã, costume de velha padeira que nunca se perde, mesmo que eu não precise mais amassar farinha. A casa estava em um silêncio absoluto, mas desta vez não se sentia vazio, se sentia limpo. Levantei-me, calcei minhas pantufas e fui direto para a cozinha. Conectei o telefone fixo que havia desligado na tarde anterior. Quase no mesmo instante, a luz vermelha do atendedor automático começou a piscar freneticamente. Eu tinha 22 mensagens novas. Olhei para o meu celular, que continuava virado para baixo na mesa. 53 chamadas perdidas, centenas de mensagens de WhatsApp. Preparei um chá de camomila com mel, com toda a calma do mundo. Sentei-me na minha poltrona favorita, ajustei meus óculos e decidi que era hora de revisar os estragos. Não com medo, mas com a curiosidade de uma cientista que observa como os insetos reagem quando lhes é tirado o açúcar. A primeira mensagem de voz era das 14h45 do dia anterior. Era Helena. Mãe, o que está acontecendo? O gerente diz que o cartão não passa. Estamos no meio do brinde. Atende. A senhora está me fazendo passar vergonha. A segunda mensagem, das 15h10, era de Marcos. Sua voz tremia de raiva contida. Aquela falsa educação que ele usa quando quer me manipular. Carmen, deve ser um erro do banco. Por favor, ligue para o Fagundes urgente. Estão segurando os pratos principais. Meus sócios estão perguntando o que está acontecendo. Isso é muito sério, Carmen. Por volta das 16 horas, as mensagens já não eram educadas. A senhora é uma egoísta. Como pôde fazer isso conosco? Tivemos que fazer uma vaquinha entre os padrinhos para pagar a rolha. As pessoas estão indo embora. A senhora arruinou a minha vida, gritava Helena. E ao fundo,
ouvia-se o choro de Léo, meu pobre neto, que certamente estava absorvendo toda aquela energia ruim. Escutei uma por uma, gritos, choros, ameaças absurdas de me processar, como se pudessem me processar pelo meu próprio dinheiro. E, finalmente, o silêncio da derrota, perto da meia-noite. Sorri, um gole de chá e um sorriso, mas não parei por aí. Eu precisava saber exatamente onde estava pisando. Fui para o meu escritório, aquele pequeno santuário onde guardo os papéis que Helena nunca se deu ao trabalho de ler porque achava tediosos. Peguei a pasta azul, a pasta de propriedades e garantias. Durante anos, toda vez que eles tinham um capricho ou uma necessidade urgente, eu assinava. Mas meu falecido Roberto, que descanse em paz, sempre me ensinou uma coisa. Carmen, ajude a família, mas nunca fique sem teto. Deixe que os papéis falem. Comecei a ler os documentos, redescobrindo o poder que havia esquecido que tinha. Primeiro, a casa onde eles moram. Uma bela residência em um condomínio fechado. Helena sempre diz, minha casa, meu jardim. Mas lá estava da escritura. A casa está no meu nome. Deixei que usassem em um contrato de comodato gratuito enquanto a situação econômica do jovem casal melhorava. Isso foi há 8 anos. Nunca melhorou porque nunca tiveram necessidade de melhorar. Segundo, o carro de Marcos. Aquela SUV do ano que ele exibe como símbolo de seu sucesso empresarial. Eu paguei a entrada e as mensalidades são debitadas automaticamente da minha conta poupança sob o conceito Ajuda Transporte Netos. Terceiro, os cartões de crédito. Entrei no internet banking do meu computador. Coloquei os óculos para ver bem os números. O adicional que dei a Helena para emergências do bebê tinha cobranças de spas, lojas de roupa de luxo, restaurantes de sushi. E o que é isso? Uma loja de golfe. Marcos nem joga golfe. Senti uma pontada no peito. Não era dor, era vergonha. Vergonha de mim mesma. Como eu tinha sido tão cega? Como permiti que me fizessem de boba dessa maneira por tanto tempo? Levantei-me e caminhei até o espelho de corpo inteiro que tenho no corredor. Olhei para mim. Vi uma mulher de 68 anos. Vi as rugas no meu rosto, o mapa de uma vida de trabalho. Vi minhas mãos, que embora agora estejam com manicure, ainda têm a força de quem carregou sacos de farinha de 50 quilos. Subestimaram você, Carmen, eu disse ao meu reflexo. Trataram você como um móvel velho que dá dinheiro. Pensam que você é fraca porque é generosa. Mas eles se esqueceram de quem herdaram o sangue. Lembrei-me de quando Roberto e eu começamos. Não tínhamos nada. Dormíamos em um colchão no chão, nos fundos da primeira padaria. Quando engravidei de Helena, trabalhei até o dia do parto. A bolsa estourou enquanto eu atendia um cliente, e 3 dias depois eu estava de volta ao caixa registrador, com Helena em um Moisés ao lado do forno. Eu construí este patrimônio com suor, com lágrimas, com inteligência. Negociei com fornecedores duros que queriam me ver cair por eu ser mulher. Sobrevivi a crises econômicas, a desvalorizações, a concorrência desleal. E agora, um genro com ares de grandeza e uma filha caprichosa me diziam que não havia lugar para mim. A raiva se transformou em estratégia. Uma calma fria, calculista, se apoderou de mim. Era a mesma sensação que eu tinha antes de fechar um grande negócio. Minha mente clareou. Voltei para a escrivaninha. Peguei uma folha de papel em branco e uma caneta. Comecei a fazer uma lista. Não uma lista de compras, mas uma lista de ajustes. A casa. Tem 30 dias para desocupar ou começar a pagar aluguel de mercado. O carro. Será devolvido amanhã mesmo ou eu o reporto como roubado. A consultoria de Marcos. Despejo imediato do ponto comercial. A herança. Ligar para o tabelião na segunda-feira para modificar o testamento. Ao escrever herança, hesitei. Era um passo drástico deixar minha única filha de fora. Mas depois, lembrei-me dos olhos dela ontem. Aquele olhar de desprezo. Priorizamos gente importante, ela me disse. Bom, agora eu iria priorizar a minha dignidade. A campainha tocou. Não foi um toque normal. Foi uma campainhada longa, insistente, seguida de socos na porta. Mãe, abre. Sabemos que você está aí. Era a voz de Helena. Olhei para o relógio. 11 da manhã. Demoraram mais do que eu pensava. Certamente dormiram por causa da ressaca ou brigando entre si. Não me apressei. Fechei minha pasta de documentos com calma,
Ajeitei minha camisola, fui para a cozinha, coloquei a chaleira no fogo de novo e só então caminhei para a entrada. Abri a porta. Lá estavam. Helena tinha os olhos inchados, a maquiagem borrada de ontem ainda manchando as bochechas. Marcos estava atrás, com a roupa amarrotada, sem fazer a barba, com cara de poucos amigos. Não trouxeram o menino. "Dá pra saber o que te deu na cabeça?" gritou Helena antes de entrar, empurrando a porta. "A senhora nos humilhou. Tivemos que deixar o relógio de Marcos como garantia. O relógio que os pais dele deram." "Bom dia para você também, filha," eu disse com uma voz suave que contrastava com os gritos dela. Dei um passo para o lado para deixá-los passar. "Entrem. O chá está quase pronto." Eles entraram como um turbilhão, enchendo minha casa com sua energia caótica e exigente. Foram direto para a sala de estar. Marcos se jogou no sofá, pondo os pés calçados na mesinha de centro como sempre fazia. "Tira os pés daí, Marcos," eu disse. Ele me olhou surpreso. "O quê?" "Para você tirar os pés da minha mesa. É mogno. Vai riscar." Marcos soltou uma risada nervosa, incrédula, mas tirou os pés devagar, olhando para mim como se eu tivesse nascido uma segunda cabeça. Helena caminhava de um lado para o outro, gesticulando. "Mãe, não mude de assunto, a senhora tem que resolver isso. Ricardo, o do salão, nos deu até amanhã, segunda-feira ao meio-dia, para pagar a totalidade ou ele nos processa. São quase 50 mil, mãe. 50 mil! A senhora tem que fazer uma transferência agora mesmo e ainda vai ter que pagar um extra pelos danos morais que nos causou com os convidados." Sentei-me no meu sofá, cruzei as pernas e os olhei. Eles realmente achavam que isso era um chilique meu. Achavam que eu estava magoada, que eu ia chorar, que eles gritariam um pouco e depois eu tiraria o talão de cheques para comprar o perdão deles. "Eu não vou pagar nada, Helena," eu disse. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido da geladeira vindo da cozinha. "Como assim não vai pagar?" perguntou Marcos, inclinando-se para a frente com aquele tom agressivo que usa quando pensa que tem o controle. "Carmen, sejamos razoáveis. A senhora se comprometeu. Há um contrato verbal. O contrato era para o batizado do meu neto." Respondi, olhando-o fixamente nos olhos. "Um evento familiar. Mas ontem me deixaram bem claro que não era um evento familiar. Era uma reunião de negócios e de networking social. E eu não financio os negócios de ninguém, Marcos. Muito menos os seus, que nunca dão lucro." Marcos ficou vermelho como um pimentão. Levantou-se de repente. "Cuidado com o que diz, Carmen. A senhora não sabe nada de negócios modernos. Meus contatos são de alto nível. Seus contatos são parasitas com ternos caros. Assim como você." Lancei. A frase saiu disparada, precisa, letal. Helena soltou um grito abafado. "Mãe, não fale assim com meu marido. A senhora está gagá. É isso que está acontecendo. Está ficando louca com a idade." "Pode ser," eu disse, encolhendo os ombros. "Dizem que a idade traz sabedoria, mas às vezes traz clareza. E ontem, na porta daquela igreja, eu vi tudo muito claro. Disseram que não havia lugar para mim, que eu era um estorvo, que minha presença não era estética para as fotos do Instagram deles. Mãe, não foi assim." Tentou suavizar Helena, vendo que a tática do ataque não funcionava. Ela mudou instantaneamente para o papel de vítima. "Só queríamos que tudo fosse perfeito. Entenda a gente. Estamos sob muita pressão." "Eu entendo perfeitamente, filha. Queriam a festa perfeita com o dinheiro da mãe imperfeita. Queriam o luxo, mas sem a velha que o paga. Pois bem, desejo concedido. A velha foi embora e o dinheiro dela foi junto." Levantei-me. Fui até o escritório e trouxe a pasta azul. Deixei-a cair sobre a mesa de centro. O som seco do golpe ecoou na sala. "O que é isso?" perguntou Helena, olhando a pasta com desconfiança. "Essa é a realidade, Helena. A sua realidade." Abri a pasta e tirei o primeiro documento. "Esta é a escritura da casa onde vocês moram. Como sabem, é minha. Amanhã, segunda-feira, meu advogado iniciará o trâmite para terminar o comodato. Vocês têm um mês para desocupá-la ou assinar um contrato de aluguel. O aluguel será de 10 mil mensais, que é o preço de mercado nessa região." Helena empalideceu. Teve que se segurar no encosto do sofá para não cair. "A senhora está nos pondo na rua com um bebê? É seu neto. Eu não ponho vocês na rua. Vocês têm teto.
Só que agora terão que pagá-lo, como qualquer adulto responsável. E sobre meu neto, não se preocupe. Se vocês não puderem pagar um teto para ele, eu com prazer pedirei sua guarda temporária para que não lhe falte nada, porque ele sim eu amo, ele sim eu protejo. Mas para vocês dois, acabou a farra. Marcos estava tremendo, já não de raiva, mas de medo puro. Sabia que, sem a minha casa e sem o meu dinheiro, o castelo de cartas dele desmoronava em 2 segundos. Carmen, por favor, não podemos pagar esse aluguel. A senhora sabe que meus projetos estão amadurecendo. Preciso de tempo. Seu tempo acabou, Marcos. Você teve 8 anos. E, a propósito, tirei outro papel. Preciso das chaves da caminhonete. O quê? Mas o carro é meu! Gritou ele. Não, Marcos. Leia os papéis. O carro é meu. Eu o comprei. Eu pago o seguro. Eu pago os impostos. Você só dirige. E vendo que você gosta de deixar sua sogra na rua, acho que vai lhe fazer bem caminhar um pouco. Faz bem para a saúde e para a humildade. Estendi a mão com a palma aberta esperando. As chaves. Marcos olhou para Helena. Helena olhava para o chão, chorando em silêncio. Mas não era um choro de arrependimento. Era um choro de impotência. Ela percebia que a galinha dos ovos de ouro não só tinha parado de botar ovos, mas tinha se tornado uma águia e estava arrancando os olhos deles. Não vou dar nada! Gritou Marcos em uma última tentativa de machismo ferido. Isso é um roubo. Eu vou chamar a polícia. Vá em frente, eu disse apontando para o telefone. Ligue. Tenho todas as notas fiscais no meu nome. Tenho os títulos de propriedade. Quando a polícia chegar, a única coisa que verão é um homem tentando se apropriar dos bens de uma idosa. Quem você acha que vai sair perdendo, Marcos? Marcos apertou os punhos. Sua cara se deformou em uma careta de ódio. Por um segundo, tive medo. Era um homem jovem e forte, e eu uma mulher idosa. Ele deu um passo em minha direção. A senhora é uma velha maldita, sussurrou entre dentes. Naquele momento, meu instinto de sobrevivência, aquele que desenvolvi nos mercados brigando com ladrões e golpistas, ativou-se. Não recuei. Endireitei-me à minha altura máxima, levantei o queixo e olhei para ele com uma frieza que gelava o sangue. Atreva-se, eu disse em voz baixa. Atreva-se a tocar em um fio de cabelo meu, Marcos. E eu juro pela memória do meu marido que não só tiro a casa e o carro, como te meto na cadeia e garanto que você não volte a ver a luz do sol nesta cidade. Eu tenho o dinheiro e tenho os contatos para fazer isso. Me teste. Ficamos assim, olhando-nos nos olhos em um duelo silencioso. Ele respirava agitado. Eu não piscava. Finalmente, Marcos baixou o olhar, meteu a mão no bolso da calça, tirou o chaveiro com as chaves da caminhonete e o jogou com fúria no chão, aos meus pés. Fique com sua sucata, ele cuspiu. Recolha, eu disse. O quê? Que você recolha as chaves e me entregue na mão. Eu não sou sua empregada para ficar limpando sua bagunça. Na minha casa, o respeito é fundamental. Marcos olhou para as chaves no chão, olhou para Helena, esperando que ela o defendesse, mas Helena estava encolhida no sofá, derrotada. Lentamente, com uma humilhação que lhe queimava as orelhas, Marcos se agachou. Seus joelhos rangeram, recolheu as chaves e as pôs na minha mão com brusquidão. Sumam daqui, eu disse, fechando o punho sobre as chaves frias de metal. E não voltem até que tenham uma proposta séria de como vão me pagar tudo o que me devem. Ah, e Helena, o próximo domingo é meu aniversário. Não se incomodem em vir. Vou estar ocupada celebrando com gente que realmente me ama. Marcos agarrou Helena pelo braço, quase arrastando-a, e saíram de casa, batendo a porta com força, o que fez os quadros nas paredes tremerem. Fiquei sozinha de novo no corredor. Minhas pernas, que estiveram firmes como carvalhos, começaram a tremer um pouquinho por causa da adrenalina. Tive que me sentar na cadeira do hall de entrada. Olhei para as chaves do carro na minha mão. Olhei para a pasta azul na mesa. Tinha começado. Não havia mais volta. Eu tinha declarado guerra à minha própria filha, ao meu próprio sangue. Doía. Claro que doía. Senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha, mas ao mesmo tempo senti um ar fresco entrando nos meus pulmões. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle, mas sabia que isso não ficaria assim. Marcos era vingativo e burro, uma combinação perigosa. E Helena estava desesperada para manter seu status social. Eles tentariam algo. Com certeza tentariam me manipular com o menino.
Ou, talvez, tentariam me inabilitar legalmente, alegando demência. Eu precisava me blindar, precisava de um exército. Peguei meu celular e procurei em meus contatos antigos. Procurei o número das leoas. Era assim que chamávamos meu grupo de amigas empresárias aposentadas, mulheres que, como eu, tinham levantado impérios e que a sociedade já havia descartado por velhas. Havia anos que eu não as via porque Helena dizia que eram uma má influência e pouco sofisticadas. Disquei o número de Teresa, a que foi dona da maior rede de ferragens do Sul. Teresa, é a Carmen da padaria. Sim, estou viva. Escuta, preciso reunir o grupo. Sim, todas. Tenho um plano e vou precisar da ajuda de vocês. Vamos dar uma lição no mundo e, de quebra, vamos recuperar minha vida. Nos vemos na confeitaria do Rosário em 1 hora. Desliguei. Sequei a única lágrima que me permiti derramar. Levantei-me e fui para o meu quarto me vestir. Não coloquei camisola. Vesti um tailleur impecável. Passei batom vermelho intenso e calcei meus melhores sapatos. A avó carinhosa tinha saído de férias. A chefe havia retornado. E, enquanto eu saía de casa para me encontrar com o meu novo conselho de guerra, eu não sabia que Marcos já estava ligando para um advogado sem escrúpulos para tentar me declarar incapaz mentalmente. A guerra apenas começava, e eles iriam jogar sujo. O que eles não sabiam é que eu inventei o jogo. A confeitaria do Rosário é um daqueles lugares no centro da cidade que cheira a história, a madeira envernizada e a grãos de café recém-moídos. É um lugar onde o tempo parece parar, mas onde mais negócios importantes foram fechados do que em qualquer arranha-céu moderno. Foi para lá que me dirigi naquela manhã de domingo, com meus sapatos de salto ressoando sobre o piso de mármore xadrez. Quando entrei, vi que já estavam me esperando. Ocupavam a mesa do fundo, a mais reservada, sob um óleo antigo da fundação da cidade. Eram as leoas. Teresa, matriarca das ferragens, com seu cabelo branco cortado à la garçonne, e aquele olhar de falcão que não perde um detalhe. Matilde, advogada aposentada que foi a primeira mulher juíza do estado, temida por sua retidão de ferro. E Sofia, viúva de um diplomata que conhece os segredos de cada família tradicional da sociedade, melhor do que o próprio padre da paróquia. Está atrasada, Carmen, disse Teresa, olhando seu relógio de pulso, mas com um sorriso caloroso. Já pedimos seu cappuccino com canela. Sentei-me, deixando minha bolsa sobre a mesa com um suspiro que carregava o peso das últimas 24 horas. Tive que lidar com o lixo antes de sair, eu disse, referindo-me à visita de Marcos e Helena. Já imaginamos, interveio Matilde, ajustando os óculos. O bafafá corre rápido, querida. Sofia me contou que ontem, no Palácio de Cristal, houve um espetáculo digno de novela quando os garçons pararam de servir o vinho. Dizem que Marcos estava vermelho como um camarão, gritando com o gerente. Sofia assentiu com aquela elegância inata que ela tem até para dar más notícias. Minhas fontes dizem que foi desastroso, Carmen. As pessoas murmuravam. Diziam que o cartão de Marcos foi recusado 3 vezes. Alguns convidados foram comer pastel na feira da esquina porque estavam com fome. Foi vulgar. Senti uma mistura de satisfação e dor. Dor porque, no final das contas, ela carrega meu sobrenome. Satisfação porque a lição havia começado. Não vim falar de fofoca, meninas, eu disse, tomando um gole de café para clarear a garganta. Vim falar de guerra. Preciso me blindar. Marcos me ameaçou. Insinuou que estou louca, que estou gagá. A mesa ficou em silêncio. Matilde, a advogada, inclinou-se para a frente. Sua expressão mudou de amiga para estrategista. A carta da incapacidade mental, disse Matilde com voz grave. É a jogada clássica dos filhos parasitas quando a torneira é fechada. Tentarão buscar um médico corrupto que assine um diagnóstico de demência senil ou Alzheimer precoce para pedir sua interdição judicial. Se conseguirem, Marcos se tornará seu tutor legal. Controlará suas contas, suas propriedades e até sua liberdade. Um arrepio percorreu minha espinha. Imaginei Marcos controlando minha vida, me trancando em um asilo de quinta enquanto ele gastava minha fortuna em seus projetos. Não vou permitir, eu disse firme. É claro que não, respondeu Teresa, batendo na mesa suavemente com a mão cheia de anéis. Carmen, você levantou 3 padarias industriais enquanto amamentava. Você é a mulher mais sã que conhecemos. Matilde, eu disse. Preciso que cuide da minha defesa preventiva.
Já estou cuidando mentalmente disso, respondeu a advogada. Amanhã, segunda-feira, logo pela manhã, iremos com o Dr. Camargo. Ele é o perito psiquiátrico mais respeitado do tribunal. Faremos uma avaliação completa voluntária. Vamos certificar em cartório que você está em pleno uso de suas faculdades mentais. Com esse papel na mão, qualquer tentativa de Marcos de declará-la louca se voltará contra ele como uma ação por calúnia e difamação. E eu? Interveio Sofia. Cuidarei da parte social. Marcos pensa que os contatos dele vão salvá-lo. Pobre e iludido. Esses contatos são amigos do dinheiro, não dele. Vou fazer alguns telefonemas sutis. Na terça-feira, ninguém no clube vai atender o telefone dele. Ele se tornará um pária social. Obrigada, eu disse, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. Isso era lealdade. Isso era família escolhida. Passamos as 2 horas seguintes traçando o plano. Não foi uma conversa de amigas. Foi uma reunião de diretoria. Revisamos ativos, analisamos fragilidades legais, preparamos contingências. Ao sair da confeitaria, eu não me sentia mais uma vítima solitária. Sentia-me uma general com seu estado maior. A segunda-feira amanheceu nublada, cinza e pesada, como se a cidade soubesse que uma tempestade se aproximava. Eu estava de pé em frente ao espelho às 7 nu. Tailleur cinza chumbo, blusa de seda branca, pérolas. Nada de vovó carinhosa. Hoje era Carmen, a empresária. Minha primeira parada foi o consultório do Dr. Camargo. Matilde me acompanhou. Foi um exame longo, tedioso. Perguntas de memória, de lógica, de cálculo, análise do meu estado emocional. No final, o médico, um homem grisalho e sério, assinou o certificado com uma floreio. Dona Carmen, a senhora tem a mente mais ágil do que muitos dos meus pacientes de 40 anos, disse ele sorrindo. A senhora está lúcida, orientada e com uma capacidade cognitiva superior. Qualquer um que diga o contrário está mentindo. Saí de lá com o documento na minha bolsa, como se fosse um escudo de diamante. Enquanto isso, a execução silenciosa começava a fazer efeito em outras frentes. Às 9h30, meu telefone vibrou. Era uma notificação da empresa de segurança que monitora o ponto comercial na Avenida Central, o famoso escritório de Marcos. Relatório. Tentativa de ingresso com chave não autorizada. Fechadura inteligente ativada. Sorri. Eu havia mandado trocar os códigos de acesso e as fechaduras físicas no domingo à noite com um chaveiro de emergência. Imaginei a cena. Marcos chegando com sua maleta, tentando abrir a porta de vidro na frente de sua secretária e talvez de algum cliente madrugador, e descobrindo que sua chave não girava mais. Decidi que não queria imaginar. Queria ver, ou pelo menos queria ver as consequências. Pedi ao táxi que me levasse à Avenida Central. Desci na calçada em frente, em uma cafeteria com janelões grandes. Pedi um chá e sentei-me para observar. Lá estava ele. Marcos estava batendo na porta de vidro. Estava falando ao celular, gesticulando furiosamente. Sua secretária, uma moça que sempre me olhava com pena quando eu ia visitá-los, estava parada ao lado dele com uma caixa de papelão, visivelmente envergonhada. Vi 2 homens de terno chegarem. Eram clientes. Marcos se virou para eles com aquele sorriso falso que ele faz tão bem, tentando explicar por que não podiam entrar no próprio escritório. Apontava para a porta, fazia gestos de problema técnico. Nesse momento, vi uma viatura policial chegar. Meu coração disparou. Marcos os chamou. Que estúpido! Vi os policiais se aproximarem. Marcos começou a gritar com eles, apontando para a porta, exigindo que a abrissem. Os oficiais, com calma, pediram documentos. Marcos tirou a carteira. Os oficiais verificaram algo em um tablet. Então, um dos policiais balançou a cabeça negativamente. Entregou a Marcos um papel. Era a ordem de restrição de acesso e o aviso de rescisão de comodato que Matilde havia redigido e enviado com um oficial de justiça naquela mesma manhã, muito antes do que Marcos esperava. Marcos leu o papel. Vi seus ombros caírem. Os clientes de terno trocaram olhares, deram meia volta e foram embora, deixando Marcos falando sozinho com a polícia. A secretária entregou as chaves que tinha para Marcos, disse algo que não pude ouvir e saiu caminhando em direção ao ponto de ônibus, deixando-o sozinho em frente à porta fechada de sua fantasia de empresário. Bebi meu chá. Estava frio, mas teve um sabor de glória. Ao meio-dia, fui ao banco.
Não a qualquer agência, mas a sede central, onde tenho minhas contas corporativas. Dona Carmen, que honra! O gerente regional, o senhor Pineda, saiu pessoalmente para me receber. Ele sabia que eu movimentava muito dinheiro. Em que podemos servi-la? Café, água. Água está bom, Pineda. E preciso fazer umas mudanças nas assinaturas autorizadas das contas da panificadora e nas minhas contas pessoais. Claro, passemos ao meu escritório. Enquanto eu assinava a revogação dos poderes que havia dado a Helena anos atrás, para o caso de algo me acontecer, meu celular começou a tocar. Era Helena. Deixei tocar. Tocou de novo e de novo. Na quarta vez, atendi. Coloquei no viva voz para ter as mãos livres para assinar. Sim, mãe. Mãe, isso é um pesadelo. Helena chorava. Um choro histérico. Estou no supermercado com o carrinho cheio de fraldas e comida. O cartão não passa. Diz fundos insuficientes ou bloqueado. Tem gente na fila me olhando. Sinto muito, Helena. Eu disse com voz tranquila enquanto assinava outro documento que Pineda me passava. Os cartões adicionais foram cancelados no sábado. Mas eu preciso das fraldas para o Léo, gritou ela. Eu não tenho dinheiro. Marcos não me atende. Mãe, por favor, não faça isso comigo aqui. Estou morrendo de vergonha. Senti uma pontada de dor. Era minha filha passando vergonha pública. Meu instinto maternal gritou: ajude-a! Mas logo me lembrei da minha própria vergonha no sábado. Lembrei-me. Não há lugar para a senhora. Lembrei-me de que ela permitiu que sua mãe fosse expulsa como uma pedinte. Se eu cedesse agora, tudo teria sido em vão. Ela precisava sentir o peso da vida real. A vida onde, se você não tem dinheiro, não compra. Helena, você tem 35 anos. Eu disse. Se você não tem dinheiro para pagar, terá que deixar as coisas e voltar para casa, ou ligar para seu marido para que ele resolva. Ele é o homem da casa, não é? O grande empresário. Mãe, a senhora é um monstro. O Marcos tem razão. A senhora está louca. Eu vou. Desliguei. Minhas mãos tremeram um pouco sobre o papel. O senhor Pineda olhou para mim com discrição, fingindo não ter escutado, mas vi o respeito nos olhos dele. Ele tinha visto muitos pais se arruinarem por filhos mimados. Tudo bem, dona Carmen? Perguntou ele suavemente. Tudo excelente, Pineda. Só estou podando a árvore familiar. Às vezes é preciso cortar galhos para que o tronco não apodreça. Saí do banco sentindo-me mais leve, mas também mais endurecida. O confronto indireto estava funcionando. O caos reinava na vida deles porque eu havia retirado minha mão protetora. Voltei para casa por volta das 16 horas. Sentia-me exausta emocionalmente. Tirei os sapatos e sentei-me na sala de estar. Foi então que ouvi o motor de um carro freando bruscamente lá fora. Depois, batidas fortes na porta. Não era a campainha, eram punhaladas. Carmen, abre esta porta! Era a voz de Marcos, mas não soava apenas irritado. Soava desesperado e bêbado. Aproximei-me da janela sem que me vissem. Vi que Marcos estava acompanhado. Não vinha sozinho. Havia outro homem com ele, um sujeito de jaleco branco e maleta, e 2 enfermeiros fortões vestidos de azul. Uma ambulância particular estava estacionada atrás da caminhonete que Marcos havia recuperado com a cópia da chave que eu não sabia que ele tinha. Meu erro. Sabemos que você está aí, gritou Marcos. Eu trouxe o médico. Vamos levar você para descansar, Carmen. É para o seu bem. Você está tendo um episódio psicótico. Meu coração acelerou. Eles estavam tentando o golpe médico. Queriam me tirar à força, me sedar e me prender para tomar o controle antes que os advogados efetivassem as mudanças de amanhã. Era uma jogada suja, vil e desesperada. Se conseguissem me injetar algo, se conseguissem me levar a uma clínica de escolha deles, poderiam me manter drogada por semanas até conseguir a assinatura de um juiz. Os golpes na porta ficaram mais fortes. Dona Carmen! Gritou o homem de jaleco branco. Eu sou o doutor Rezende. Seu genro nos chamou muito preocupado. Por favor, abra. Não queremos ter que forçar a entrada por uma emergência médica. Emergência médica. Essa era a desculpa legal para derrubar a porta. Corri para o meu escritório. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava clara, graças à conversa com as leoas. Disquei o número de Matilde. Matilde, eles estão aqui. Marcos trouxe uma ambulância e capangas. Querem entrar à força. Não abra! Gritou Matilde. Eu ligo para a polícia e vou para aí. Grave tudo. Não deixe que te toquem.
Desliguei e ativei a câmera do meu celular. Aproximei-me da porta, mas não abri. Crack. Ouvi o som da madeira estilhaçando. Marcos estava chutando a porta. Ela está fora de si, gritava Marcos para os enfermeiros. É perigosa. Tem que contê-la assim que entrarmos. Recuei para o corredor. Eu estava com medo. Medo físico real. Eram 3 homens jovens e fortes contra uma mulher de 68 anos. A porta cedeu com um estrondo, abrindo-se de golpe e batendo na parede. Marcos entrou primeiro, com os olhos injetados de sangue e cheiro de uísque barato. Atrás dele, o suposto médico e os 2 enfermeiros. Aí está ela! Apontou Marcos ofegante. Olhem para ela! Está alucinando! Peguem-na! Os enfermeiros avançaram em minha direção. Alto lá! Gritei com toda a força dos meus pulmões, levantando o celular para gravá-los. Isso é invasão de domicílio! Estou transmitindo ao vivo! O médico hesitou um segundo, cobrindo o rosto instintivamente diante da câmera. Mas Marcos o empurrou. Faça seu trabalho, imbecil! Ela está louca! Um dos enfermeiros se atirou sobre mim. Senti suas mãos grandes e ásperas agarrando meus braços. A dor foi aguda nas minhas articulações velhas. Me solte! Gritei, lutando. Calma, vovó. É só uma picadinha para a senhora dormir, disse o enfermeiro com voz zombeteira, enquanto o outro sacava uma seringa. Eu me sentia presa. O pânico ameaçava nublar minha visão. Eles iam me sedar. Eu ia perder. Marcos! Gritei, olhando-o nos olhos por cima do ombro do enfermeiro. Se você fizer isso, não haverá perdão. Você vai apodrecer na cadeia. Marcos sorriu. Um sorriso torto e cruel. Quem vai apodrecer é você, Carmen, no hospício. E eu vou cuidar muito bem do seu dinheiro. A agulha se aproximava do meu braço. Nesse instante, ouviram-se sirenes. Não uma, mas várias. E muito perto. O som agudo e penetrante das viaturas encheu a rua e entrou pela porta arrombada. Os enfermeiros congelaram. O médico empalideceu e guardou a seringa rapidamente no bolso. O que é isso? Perguntou o médico nervoso. Continuem! Terminem! Gritou Marcos desesperado. Já estamos quase lá! Polícia! Uma voz amplificada por um megafone ecoou da rua. Saiam com as mãos para cima. Temos a casa cercada. Marcos correu para a janela. Sua cara se transformou. Do triunfo malicioso, passou ao terror absoluto. Aproveitei sua distração. Com uma força que eu não sabia que tinha, mordi a mão do enfermeiro que me segurava. Ele gritou e me soltou. Corri para o meu escritório e me tranquei, passando o ferrolho. Escutei gritos lá fora. Escutei botas entrando na casa. Escutei a voz de Matilde gritando ordens legais. Prendam esse homem! Tentativa de sequestro, lesão corporal, dano em propriedade alheia. Deixei-me cair no chão, apoiando as costas na porta fechada do meu escritório. Meu coração batia tão forte que doía o peito. Tinha estado perto, perto demais. Mas, enquanto eu escutava Marcos ser algemado na minha própria sala, enquanto eu o escutava gritar que era um erro, soube que a execução silenciosa havia terminado. O silêncio tinha se quebrado. Agora vinha o barulho, e o barulho seria ensurdecedor. Tirei o certificado do Dr. Camargo da minha bolsa e o abracei contra o meu peito. Aquele papel era meu salva-vidas. Marcos queria guerra. Marcos queria demonstrar poder. Bom, agora ele ia conhecer o verdadeiro poder. Não o poder da força bruta, mas o poder da lei e de uma mãe que decidiu deixar de ser vítima para se tornar algoz. Levantei-me, ajeitei o tailleur, sequei o suor da testa e abri a porta do meu escritório para sair e ver meu genro ser levado algemado. Era a hora da revelação final. O som de algemas fechando-se nos pulsos de alguém é um som metálico, seco e definitivo. Clique, clique. Nunca pensei que ouviria esse som na minha própria sala, e muito menos que o destinatário seria o pai do meu neto. Mas lá estava Marcos, com a cara colada no chão de madeira que ele mesmo havia sujado com seus sapatos cheios de barro e arrogância, enquanto um policial lia seus direitos com uma voz monótona que contrastava com os gritos histéricos do meu genro. Isso é um erro. Me soltem. Eu sou um empresário respeitável. Essa velha está louca, eu lhes digo. Ela me atacou, berrava Marcos, se contorcendo como um verme em um anzol. Matilde, minha amiga e advogada, entrou na sala como um general entrando em território conquistado. Passou por cima dos pedaços de madeira da minha porta destruída, sem sequer olhar para baixo.
Ajustou os óculos e apontou para o falso médico que estava encurralado contra a parede, guardado por outro oficial. Oficial! Disse Matilde com aquela voz de ferro que fazia os promotores tremerem em seus tempos de juíza. Certifique-se de identificar plenamente esse sujeito de jaleco branco. Tenho fortes suspeitas de que é o Dr. Rezende, conhecido por emitir atestados controlados em troca de propina. Se for ele, acabamos de desmantelar uma rede de tráfico de influência médica. E a estes 2 grandulhões, vestidos de enfermeiros, verifiquem-nos bem. Aposto minha pensão que tem antecedentes por agressão. Eu estava de pé no limiar do meu escritório, ainda com o celular na mão, gravando. Minhas mãos já não tremiam. O medo havia evaporado, substituído por uma clareza fria, quase cirúrgica. Ver Marcos assim, humilhado, derrotado, com o muco escorrendo pelo nariz e o terno amarrotado, não me deu alegria. Não sou sádica. Me deu uma profunda tristeza. Tristeza pela minha filha que escolheu esse patife, tristeza pelo meu neto que levaria esse sobrenome, mas acima de tudo senti um alívio imenso. O monstro que havia me intimidado, que havia me feito sentir pequena e velha, não era mais do que um valentão de recreio que desmoronava diante do primeiro sinal de autoridade real. Dona Carmen, o sargento encarregado se aproximou de mim, um homem mais velho com bigode que me olhava com respeito. A senhora se encontra bem? Precisa de assistência médica? Estou perfeitamente bem, sargento, respondi, ajeitando a lapela do meu tailleur. Apenas um pouco abalada pela violência com que invadiram meu lar. Vamos precisar que a senhora nos acompanhe à delegacia para formalizar a denúncia. Temos os vídeos, temos as testemunhas e temos o flagrante. Isso é invasão de domicílio, danos, tentativa de privação ilegal de liberdade e lesões. Se contarmos essa marca roxa que a senhora tem no braço, esse homem vai ficar guardado um bom tempo. Marcos levantou a cabeça do chão ao escutar isso. Helena, liguem para Helena, gritou. Digam a ela que a mãe dela armou uma cilada para mim. Eles o tiraram aos empurrões. Ao passar por mim, ele tentou me olhar com ódio, mas mantive o olhar firme. Não baixei os olhos. Quando a casa ficou vazia, se é que se pode chamar de vazia, uma casa cheia de policiais tirando fotos da porta arrombada e recolhendo a seringa que havia caído do enfermeiro. Sentei-me no sofá. Matilde sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. A mão dela estava quente. Você fez bem, Mati. Muito bem. Esse vídeo que você gravou é ouro puro. Vê-se claramente ele dando a ordem de te sedar. Isso é premeditação. O que vai acontecer agora, Mati? Perguntei. Agora vamos à delegacia. E se prepare, porque a tempestade emocional mal começou. Helena vai aparecer e vai vir com tudo. A delegacia cheirava a café passado, a desinfetante barato e a desespero humano. Fui colocada em uma sala privada, cortesia das influências de Matilde, para que não tivesse que ficar na sala de espera comum. Eu estava terminando de assinar minha declaração quando escutei os gritos lá fora. Onde está meu marido? Quero ver meu marido e quero ver minha mãe. Mãe! Mãe! Era Helena. O sargento abriu a porta. Ela entrou como um furacão. Tinha o bebê, Léo, nos braços, enrolado em uma manta, e vinha despenteada, com os olhos vermelhos e inchados. Ao me ver sentada ali, tranquila com minha advogada e minha xícara de chá, ela parou bruscamente. Houve um momento de silêncio. Ela olhou para Matilde. Depois olhou para mim. Mãe, sua voz falhou. O que a senhora fez? Marcos diz que a senhora o colocou na cadeia. Diz que armou uma cilada para ele. Sente-se, Helena. Eu disse suavemente, apontando para uma cadeira vazia. Não quero sentar, gritou, apertando o bebê contra o peito. Léo começou a chorar. Quero que retire as acusações agora mesmo. Ele é o pai do seu neto. Como pode ser tão cruel? Eles só estavam tentando ajudar. Pensaram que a senhora estava maluca. A Matilde levantou-se devagar, imponente. Senhora Helena, disse com voz calma, mas autoritária. Sugiro que meça suas palavras. Seu marido não tentou ajudar. Seu marido contratou um médico caçado e 2 capangas para invadir uma casa particular, drogar a dona e sequestrá-la para forçar uma incapacidade legal. Isso se chama crime grave. E temos provas de vídeo, áudio e testemunhas. Helena abriu a boca, mas não saiu nada. Olhou para Matilde com medo. Sabia quem Matilde era. Mãe, Helena se dirigiu a mim, mudando o tom de acusação para súplica.
aquela manipulação que sempre lhe havia funcionado. Por favor. Marcos estava desesperado. A senhora o pressionou muito com a casa e o carro. Ele se sentiu encurralado. A senhora sabe que ele é impulsivo, mas não é mau. Faça isso por Léo. Olhe para seu neto. A senhora quer que ele cresça com o pai na cadeia? Olhei para o meu neto. Aquele rostinho inocente e vermelho pelo choro partia meu coração. Mas depois olhei para minha filha. Vi uma mulher de 35 anos que continuava se comportando como uma criança mimada, justificando a violência, justificando o abuso, só para não perder seu status, seu conforto. Levantei-me e caminhei em direção a ela. Helena pensou que eu iria abraçá-la, que eu iria ceder. Deu um passo à frente, mas parei a 1 metro de distância. Helena, olhe para mim, eu disse. Ela levantou os olhos. No sábado, você me disse que não havia lugar para mim, que eu era um estorvo. Hoje, Marcos tentou me apagar do mapa, me trancar em um hospício para ficar com o meu dinheiro. E você vem aqui me pedir para perdoá-lo? Você percebe o que está pedindo? Está me pedindo para perdoar meu próprio algoz. Mas, mãe, é família. A família não te droga para te roubar, Helena. A família te protege. Eu estou protegendo esta família. Estou protegendo você, mesmo que você seja cega demais para ver isso. Esse homem ia te deixar na miséria assim que tomasse o controle das minhas contas. Coloquei a mão na minha bolsa e peguei um envelope pardo grosso. O que é isso? Perguntou ela, secando as lágrimas com o dorso da mão livre. Isto, minha filha, é a realidade. A revelação completa. Entreguei-lhe o envelope. Ela o pegou com as mãos trêmulas. Como estava com o bebê, teve que colocar o envelope na mesa para abri-lo. Abra, ordenei. Helena tirou os documentos. O primeiro era o certificado psiquiátrico do Dr. Camargo com data daquela mesma manhã, carimbado e autenticado. Plenas faculdades mentais, coeficiente intelectual superior à média, sem sinais de deterioração cognitiva. Leu ela em voz baixa. Levantou os olhos, pálida. A senhora sabia? Sabia que eles tentariam isso? É claro que eu sabia. Eu conheço você, Helena. E conheço a ganância de Marcos. Eu me preparei. Enquanto vocês choravam por uma festa fracassada, eu estava blindando a minha vida. E o que é isto? Ela apontou para o segundo documento. Essa é uma cópia da modificação do meu testamento. Eu a assinei há 2 horas, em cartório, antes de vir para cá. Helena leu o cabeçalho e seus olhos se arregalaram. Soltou um suspiro de incredulidade. A senhora me deserdou, sussurrou, com a voz embargada pelo choque. Sua única filha, não a deserdei por completo, corrigi, mas tirei seu controle. Leia bem, todo o meu patrimônio, as panificadoras, os pontos comerciais, os investimentos, passa para um fideicomisso irrevogável. Helena lia freneticamente, movendo os lábios. Beneficiário principal, Léo, leu. Administrador do fideicomisso, um conselho externo. Helena levantou os olhos horrorizada. Mãe, isso significa que não veremos nenhum centavo. Marcos contava com essa herança para pagar as dívidas de jogo dele. Bingo! A palavra escapou. Dívidas de jogo? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Matilde tirou um bloco de notas e anotou algo rapidamente. Helena tapou a boca, percebendo o seu erro. Não quis dizer isso. Dívidas de investimentos arriscados. Não minta mais para mim, Helena. Chega. Minha voz ecoou na pequena sala. Eu sei sobre os investimentos. Sei que o ponto comercial da Avenida Central era uma fachada. Sei que Marcos deve dinheiro a gente perigosa. Por isso ele estava tão desesperado para me declarar louca e tomar o controle das minhas contas. Não era pela festa, Helena. Era para salvar o próprio pescoço. E você? Você sabia ou suspeitava, e preferiu fingir que não via para continuar pagando de madame. Helena desabou na cadeira, soluçando abertamente, sem forças mais para lutar. Eu estou com medo, mãe, confessou, voltando a ser aquela menina pequena que vinha para a minha cama quando havia trovoadas. Nós devemos muito dinheiro. Se Marcos ficar na cadeia, essa gente virá atrás de nós. Virão atrás da casa. Atrás da casa eles não virão, eu disse firmemente, porque a casa é minha. E amanhã mesmo eu vou colocar segurança particular na porta. Você e Léo estarão seguros ali. Se decidir parar de defender esse delinquente e começar a agir como uma mãe. Mas e Marcos? Marcos fica onde está. É o lugar mais seguro para ele agora mesmo. Na cadeia,
Os credores dele não podem tocá-lo tão facilmente. Você deveria me agradecer. Eu acabei de salvar a vida dele. Helena me olhou com uma mistura de terror e espanto. Nunca havia me visto assim. Nunca havia visto a Carmen estrategista. A Carmen que podia jogar xadrez com a vida das pessoas. Sempre me viu como a provedora inesgotável e um pouco ingênua. Eu não a reconheço, ela murmurou. Esse foi o seu erro a vida toda, filha. Você nunca se deu ao trabalho de me conhecer. Só via o que lhe servia. Mas esta sou eu. Esta é a mulher que te deu de comer. E esta é a mulher que vai salvar seu filho da ruína, mesmo que tenha que passar por cima de você para fazê-lo. Nesse momento, a porta se abriu e entrou um advogado jovem, suado, com uma maleta barata. Era o advogado de porta de cadeia, ou talvez algum amigo de Marcos da faculdade. Senhora, eu vim representar o senhor Marcos. Queremos negociar. Matilde se interpôs em seu caminho antes que ele pudesse dar 2 passos. Aqui não se negocia nada, colega. Temos todos os trunfos. Se quiser um conselho de uma ex-juíza, diga ao seu cliente para se declarar culpado e buscar um acordo com a promotoria para redução de pena, porque se formos a julgamento com as provas que temos, ele pegará 10 anos por tentativa de sequestro qualificado. O advogado de porta de cadeia olhou para Helena, olhou para Matilde, olhou para mim. Viu que não havia fissuras. Viu um muro de concreto. Suspirou e assentiu. Falarei com ele. Quando ele saiu, o silêncio voltou à sala. Mas já não era um silêncio tenso. Era o silêncio do pós-batalha, quando a fumaça se dissipa e se veem os resultados. Aproximei-me de Helena e pus uma mão no ombro dela. Ela se encolheu, mas não se afastou. Filha, eu disse, você tem 2 opções. Pode continuar chorando por um marido que ia te arrastar para o abismo, ou pode se levantar, secar essas lágrimas e começar a aprender como se administra um negócio de verdade, porque o fideicomisso diz que você receberá uma mesada digna. Sim, mas se quiser mais, terá que trabalhar. Trabalhar! Helena me olhou confusa. Mas eu tenho meu blog de lifestyle. Refiro-me a trabalhar de verdade, Helena, na panificadora, começando amanhã, às 6 da manhã, na administração. Você vai aprender de onde vem o dinheiro que você gosta de gastar. Às 6? Mas o bebê? Contratarei uma babá de confiança. Eu a pagarei. Você se apresentará para trabalhar. É isso. Ou se vira sozinha com suas dívidas e seu marido na cadeia. Você decide. Helena baixou o olhar para Léo, que havia adormecido em seus braços, alheio ao drama. Acariciou a cabecinha do bebê. Sabia que não tinha opção. Sabia que eu tinha o controle total. Seu mundo de fantasia havia se quebrado, e eu lhe estava oferecendo o único salva-vidas real, mesmo que fosse um salva-vidas feito de trabalho duro e disciplina. Está bem, mãe, sussurrou. Eu estarei lá. Saí da delegacia sentindo o ar fresco da noite no rosto. Matilde caminhava ao meu lado, satisfeita. Brilhante, Carmen. Simplesmente brilhante. Você deu cheque-mate no rei e transformou a rainha em peão em uma única jogada. Eu não queria fazer isso, Matilde. Juro que não queria. Eu sei, mas às vezes, para salvar a perna, é preciso cortar a gangrena. Entramos no táxi. Enquanto o carro se afastava, vi pela janela traseira. Helena havia ficado na entrada da delegacia, sozinha, pequena, sob as luzes de neon, esperando um táxi. Já não parecia a mulher arrogante que me barrou na porta da igreja. Parecia uma mulher que acabava de despertar de um coma longo e profundo. Marcos estava preso. Meus bens estavam protegidos. Minha filha, pela primeira vez na vida, teria que suar a camisa. Peguei meu celular. Tinha centenas de notificações. A notícia da prisão na zona residencial já estava nos grupos de WhatsApp do condomínio. Escândalo na casa da dona Carmen, diziam. Viram a polícia levar o genro. Longe de sentir vergonha, senti orgulho. Que falem, que digam, que saibam que com a Carmen da padaria não se brinca. Para onde vamos, dona Carmen? Perguntou o taxista. Olhei a hora. Eram 9 da noite. Tinha sido o dia mais longo da minha vida. Leve-me para jantar, Matilde, eu disse à minha amiga. Estou com uma fome voraz e quero brindar. Pelo triunfo? Perguntou ela. Não, pelo futuro. Porque pela primeira vez em muito tempo, o futuro do meu neto não depende da sorte, depende de mim. O táxi acelerou, perdendo-se nas luzes da cidade. Fechei os olhos e, em meio ao cansaço, sorri. Eu havia recuperado o meu lugar. Não na festa de batizado,
onde não me queriam, mas na cabeceira da mesa da vida, onde sempre deveria ter estado. Mas eu sabia que o capítulo final ainda não estava escrito. Marcos não ficaria quieto para sempre. E Helena teria que demonstrar se realmente tinha o meu sangue ou se era um caso perdido. Amanhã, às 6 da manhã, começaria a verdadeira prova, a transformação completa. Dizem que o pão, para ser bom, precisa de 3 coisas fundamentais: farinha de força, fermento vivo e, sobretudo, tempo. Muito tempo e paciência para fermentar, para que a massa cresça e amadureça antes de entrar no fogo. Se você apressa, ele sai duro, sai intragável. Com os filhos acontece o mesmo, embora às vezes, como me aconteceu com Helena, seja preciso sovar a massa novamente quando já pensávamos que a obra estava terminada. Na terça-feira seguinte à prisão de Marcos, meu despertador tocou às 4h30 da manhã. É uma hora em que a cidade ainda dorme, mas onde as padeiras como eu já estão de pé, cheirando o ar frio, sabendo que o dia não espera por ninguém. Vesti meu avental branco, aquele que eu tinha parado de usar havia anos para me tornar a senhora administradora. Coloquei minha touca no cabelo, meus sapatos ortopédicos antiderrapantes e desci para a cozinha. Não tomei café. A ansiedade me fechava o estômago. Ela viria? Eu tinha sido muito clara com Helena. Às 6, na fábrica. Se chegar 1 minuto atrasada, não entra. Cheguei à panificadora principal às 5h15. O cheiro de fermento e baunilha me recebeu como um abraço antigo. Cumprimentei Pepe, meu padeiro-chefe, um homem que está comigo há 30 anos e que tem os braços queimados pelo ofício e o coração de ouro. Bom dia, Dona Carmen, ele me disse, surpreso ao me ver com o avental vestido. Aconteceu algo? Faltou pessoal? Não, Pepe, respondi, amarrando as fitas do avental. Hoje começa uma funcionária nova, uma aprendiz, e quero supervisioná-la eu mesma. Às 5h55, parei ao lado do relógio de ponto da entrada de pessoal. Os funcionários iam chegando, batendo o ponto, cumprimentando-me com respeito e curiosidade. 5h58, nada. 5h59, nada. Senti uma pontada de decepção. Não vai vir, pensei. É orgulhosa demais. Prefere afundar a sujar as mãos. E então, bem quando o ponteiro dos segundos do relógio de parede ia marcar as 6 em ponto, eu a vi. Helena desceu de um táxi na porta. Não estava com seus saltos agulha, nem seus vestidos de grife. Usava uns jeans velhos, uma camiseta branca simples e tênis. Estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo mal feito e a cara lavada, sem uma gota de maquiagem. Parecia pálida, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido a noite toda. Correu para a porta. Entrou ofegante. Olhou o relógio. 6h30. Olhou para mim. Eu estava de braços cruzados, parada como uma sentinela. Você chegou 30 segundos atrasada, eu disse seca. Helena engoliu em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. O táxi atrasou e Léo estava agitado com a babá. Ela começou a se desculpar. Levantei uma mão para detê-la. Para a massa, não importam suas desculpas, Helena. Se o pão francês não entra no forno na hora, ele azeda. Se o caminhão de entrega não sai às 7, os clientes não tomam café da manhã. Aqui, você não é a filha da dona. Aqui, você é a auxiliar de limpeza e embalagem. E seu turno já começou. Bata seu ponto e vá com o Pepe. Ele dirá o que varrer. Helena ficou imóvel por um momento, processando a humilhação. Vi a batalha em seu olhar. Uma parte dela queria dar meia volta, gritar comigo e ir embora, mas a outra parte, a parte que havia visto o marido algemado e suas contas zeradas, sabia que aquela porta era sua única tábua de salvação. Baixou a cabeça. Sim, senhora, murmurou. Bateu seu cartão. O som mecânico do relógio marcou o início de sua nova vida. As primeiras semanas foram um inferno. Não vou mentir, foi um inferno para ela. E, de certa forma, para mim também. Doía-me vê-la varrer farinha do chão, doía-me vê-la carregar caixas pesadas, ver como suas unhas, que tanto cuidava, quebravam, vê-la chegar ao final do turno com a coluna curvada e os pés inchados. Os funcionários murmuravam: essa não é a filha da patroa? A que casou com o rico? Aqui todos são iguais, eu lhes disse. O trabalho dignifica, e ela precisa de muita dignidade. Helena chorava nos banheiros. Eu a escutava soluçar durante os intervalos,
Mas, para minha surpresa, ela sempre voltava a sair. Secava o rosto, colocava a touca e continuava embalando pães. No início, fazia isso com raiva. Jogava as sacolas, bufava. Mas pouco a pouco, a rotina do trabalho físico começou a fazer sua mágica. O cansaço real, o cansaço do corpo, limpa a mente. Quando seus músculos doem de trabalhar, você não tem energia para inventar dramas, nem para se preocupar com o que suas amigas do clube dirão. Um mês depois, ocorreu a primeira mudança real. Era uma sexta-feira de muita produção. Uma das máquinas amassadoras emperrou. O técnico demoraria horas para chegar. Tínhamos um pedido urgente para um hospital. E estávamos parados. Pepe estava desesperado, tentando consertá-la com socos. Eu estava no escritório revisando faturas. De repente, vi Helena se aproximar da máquina. Ela, que supostamente não sabia fazer nada útil. É o sensor digital, disse Helena, olhando para o painel de controle. Não é mecânico, Pepe. É o software. Travou. Sai daí, menina, não atrapalha, resmungou Pepe. Deixa eu ver. Ela insistiu com uma autoridade que nunca lhe tinha escutado. Não a autoridade de menina mimada, mas de alguém que quer resolver. Eu já vi como funciona. O manual está em inglês, por isso não entendem. Helena se agachou, abriu o painel lateral, pegou o celular, procurou algo rapidamente e começou a pressionar uma sequência de botões na tela tátil da amassadora. Reset System, Calibrate, murmurava. Alguns segundos depois, a máquina emitiu um bip e o motor voltou a rugir, girando as pás com força. Fez-se um silêncio na fábrica. Pepe olhou para ela de boca aberta. Os outros padeiros pararam de trabalhar. Helena se levantou, sacudiu a farinha dos joelhos e sorriu. Foi um sorriso tímido, fugaz, mas genuíno. Pronto, disse. Já podem continuar. Bravo, garota! Gritou Pepe e lhe deu um tapa nas costas que quase a derrubou. Você nos salvou. Vi minha filha corar, não de vergonha, mas de orgulho. Pela primeira vez na vida, ela tinha sido útil. Pela primeira vez, recebia um aplauso. Não por como se vestia ou pelo que tinha, mas pelo que havia feito. Da minha janela no escritório do segundo andar, senti meu coração se expandir. O fermento estava começando a funcionar. Enquanto Helena lutava com a farinha, a situação legal de Marcos avançava inexoravelmente. Matilde foi implacável. Fui visitá-lo na cadeia uma única vez, 3 meses depois do incidente. Vi-o através de um vidro blindado. Estava irreconhecível. Havia perdido peso. Tinha raspado a cabeça e estava com aquele olhar de animal encurralado que os presos têm. Carmen, Dona Carmen, ele disse pelo interfone com voz trêmula. Por favor, retire as acusações. Eu já aprendi a lição. Vão me matar aqui. Juro que vou embora para longe. Eu assino o que a senhora quiser. Olhei para ele e não senti ódio, nem sequer pena. Senti indiferença. Era como olhar para um móvel velho que você já jogou no lixo. Eu não vim negociar, Marcos, eu disse. Vim trazer isto. Colei um documento contra o vidro. Eram os papéis do divórcio. Helena os assinou ontem, expliquei, voluntariamente sem que eu pedisse. Ela solicitou a guarda total de Léo. E como você vai ficar aqui dentro por uns 7 ou 8 anos por tentativa de sequestro, o juiz lhe dará sem hesitar. Marcos bateu no vidro, furioso. Ela não pode fazer isso comigo. Ela me ama. É uma inútil sem mim. Aí você se engana, Marcos. Ela era uma inútil com você. Com você, ela não era mais do que um enfeite. Agora está aprendendo a ser mulher. A senhora é uma bruxa, gritou, cuspindo saliva no vidro. A senhora arruinou a minha vida. Você arruinou sua vida sozinho, rapaz. Quis jogar nas grandes ligas com dinheiro alheio e talento emprestado. E quando o descobriram, tentou morder a mão que te dava de comer. Desfrute sua estadia. Desliguei o fone e me levantei. Saí daquela prisão cinzenta e caminhei em direção à luz do sol, sabendo que aquela porta estava fechada para sempre. O câncer havia sido extirpado da nossa família. Passaram-se 6 meses, depois 8. Helena continuava na panificadora. Já não estava na limpeza. Tinha subido para a supervisora de logística. Descobriu-se que ela tinha um talento natural para a organização e para lidar com os fornecedores. Seu gênio forte, aquele que antes usava para tratar mal os garçons, agora o usava para negociar melhores preços da farinha.
e para garantir que os entregadores cumprissem as rotas. Mas a maior mudança não foi profissional, foi pessoal. Ela se mudou da mansão. Ela mesma me contou uma tarde, tomando café na minha cozinha. Agora vinha me visitar todos os dias depois do trabalho e trazia Léo. Mãe, a casa é grande demais, ela me disse enquanto dava a papinha ao menino. E muito cara de manter, mesmo que a senhora não me cobre aluguel. Eu me sinto vazia lá. Há muitas lembranças de uma vida falsa. E o que você quer fazer? Perguntei. Encontrei um apartamento perto da panificadora. É pequeno, 2 quartos, mas é bonito. E eu consigo pagar com meu salário, com o meu dinheiro. Levantei-me e lhe dei um beijo na testa. Um beijo sonoro, apertado. Eu estou orgulhosa de você, filha. Ela me olhou e vi lágrimas em seus olhos. Me perdoa, mãe, sussurrou. Me perdoa por tudo. Pelo batizado, por tê-la deixado de fora, por ter sido tão cega. Você já está perdoada, minha vida. O perdão se ganha com atitudes, não com palavras. E você o conquistou com o suor do seu rosto. Chegou o primeiro aniversário de Léo. 1 ano. Parecia que havia passado um século desde aquele batizado nefasto. Desta vez, a festa não foi no espaço de eventos Palácio de Cristal. Foi no jardim da minha casa. Não houve 150 convidados. Houve 40. Estavam minhas leoas, Teresa, Matilde, Sofia, estava Pepe e sua esposa, estavam algumas colegas de trabalho de Helena da panificadora e alguns primos que realmente valiam a pena. Não houve banquete de 5 tempos nem influencers. Houve um delicioso rodízio de petiscos e salgados, cerveja gelada, refrigerantes e sucos naturais. E, é claro, um bolo imenso feito por Pepe e decorado pela própria Helena. Eu estava sentada na minha cadeira de jardim, vendo meu neto tentar quebrar a pinhata com a ajuda da mãe. Léo ria às gargalhadas. Helena ria com ele, manchada de bolo, com o cabelo solto e um vestido florido simples que a fazia parecer 10 anos mais jovem e 1000 vezes mais bonita do que naquele dia na igreja. De repente, Helena pediu silêncio, pegou uma taça e bateu suavemente com uma colher para chamar a atenção. Eu quero dizer algumas palavras, disse, um pouco nervosa. Todos se calaram. Helena me procurou com o olhar entre as pessoas. Há 1 ano, cometi o maior erro da minha vida. Ela começou a dizer com a voz clara. Eu excluí a pessoa mais importante deste mundo. Eu disse a ela que não havia lugar. Pensei que o lugar fosse medido em cadeiras, em mesas elegantes, em status. Ela fez uma pausa para respirar. Ninguém dizia nada. Só se ouvia o vento nas árvores. Mas este ano, aprendi que o lugar de uma mãe não está em uma cadeira. O lugar de uma mãe está nos alicerces. Minha mãe, Carmen, não só me deu a vida, como me salvou. Ela me ensinou que quando caímos, não ficamos caídas esperando que nos levantem. Nós nos levantamos sozinhas. Ela me ensinou que o dinheiro vai e vem, mas a dignidade não se negocia. Helena caminhou em minha direção. Eu sentia um nó na garganta do tamanho de uma noz. Mãe, ela disse na frente de todos, a senhora construiu o chão sobre o qual eu caminho. A senhora construiu o teto que nos abriga. E enquanto eu tiver vida, sempre haverá lugar para a senhora na minha mesa, na minha casa e no meu coração. A senhora é a convidada de honra da minha vida. Levantei-me, apoiando-me na minha bengala e nos abraçamos. Foi um abraço longo, forte, um abraço que soldou todas as rachaduras que nosso amor tinha tido. Escutei os aplausos das minhas amigas. Vi Pepe secando uma lágrima com o avental. Léo engatinhou até nós e se agarrou às minhas pernas, pedindo para ser carregado. Eu o levantei. Bom, Helena me ajudou. E nós 3 ficamos ali, no meio do jardim, 3 gerações. Olhei para o céu. Estava azul, limpo. Pensei em Roberto. Olhe, velho, eu disse em minha mente. Conseguimos. Não se perdeu. Endireitamos a árvore. A festa continuou até tarde. Houve música. Houve risadas verdadeiras. Não houve fotos posadas para Instagram, mas houve momentos que se gravaram na alma. No final da noite, quando todos se foram e ajudei Helena a recolher os pratos, porque agora ela não permitia que eu fizesse tudo sozinha, sentei-me um momento no alpendre. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco, olhei o saldo do fideicomisso. Estava intacto e crescendo. Mas depois, olhei para a foto de fundo de tela.
Uma selfie que havíamos tirado naquela tarde. Helena, Léo e eu, com os narizes manchados de bolo. Essa era a minha verdadeira fortuna. Eu havia começado esta história sentindo-me invisível, rejeitada, velha. Não há lugar para a senhora. Essa frase poderia ter me destruído. Poderia ter me mandado para um canto esperar a morte com amargura. Mas, em vez disso, usei essa frase como combustível. Demonstrei que a idade não é uma condenação, é um grau. Que as mulheres mais velhas não somos descartáveis. Somos as arquitetas da sobrevivência. Temos o mapa, temos as chaves, e se nos provocam, temos o poder de fechar e abrir as portas que nos der na telha. Agora, toda manhã, quando entro na minha panificadora e vejo minha filha dirigindo a equipe, quando vejo meu neto crescer seguro e amado, sei que meu legado está a salvo. Eu não só recuperei meu lugar, como redefini meu reino. Eu sou Carmen, tenho 69 anos, e se alguém voltar a me dizer que não há lugar para mim, eu sorrirei e direi: cuidado, criança, o mundo é meu. Eu só estou emprestando para você. E essa, meus queridos, é a verdade mais doce de todas. Mais doce do que o melhor pão recém-assado.